Olá, Deus abençoe a você neste novo ano que se inicia, amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito seja contigo, hoje, sempre, a cada dia deste novo ano que se inicia. Nós estamos, hoje, 2 de janeiro de 2021. O segundo dia deste ano e a gente começa um ano novo pensando como foi o ano que se passou, não é verdade? Quem imaginaria o que nós passamos e vivemos no ano 2020, quando foi o dia 1º, dia 2 de janeiro? Jamais imaginaríamos. Eu entendo que essa pandemia que nós estamos vivendo, toda essa quarentena que foi e tem sido vivida, experimentada por muitos, por você, por cada um de nós, mudou a nossa forma de pensar, de responder. E agora você entra neste novo ano pensando, meu Deus, como será este novo ano? Como será este novo ano? Nós iniciamos este ano e eu quero pedir que você ore nesse momento pela mensagem que Deus tem para nós, nesse primeiro sábado do ano, nessa primeira mensagem do ano, e que Deus esteja me usando para abençoar a você, para que eu seja abençoado também por esta palavra que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos hoje, eu vou iniciar hoje, uma nova série, e esta série tem como título O Deus do Antigo Testamento. Sempre que nós pensamos no Deus do Antigo Testamento, vem a nós um Deus, muitos pensam num Deus irado, num Deus que destrói, um Deus que manda o dilúvio, um Deus que manda a guerra, matar crianças, enfim. É algo assim bastante difícil de compreender, às vezes, esse Deus do Antigo Testamento. Inclusive tem um indivíduo chamado Marcion, que ele é ali do 1º, 2º século, depois de Cristo, e ele tirou toda a parte do Antigo Testamento da Bíblia, disse assim, não, Deus verdadeiro, esse Deus aqui é Jesus. O do Antigo Testamento é outro Deus, são dois deuses diferentes. Enfim. Quem é o Deus do Antigo Testamento? Quando eu estava no 4º ano de teologia, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de ter conosco, durante uma semana, num simpósio teológico, o Dr. Jiri Moskala. O Dr. Jiri Moskala é um dos nossos professores na Andrews University, nossa universidade nos Estados Unidos, o principal centro de formação de teólogos adventistas no mundo. E o Dr. Moskala nos apresentou esse tema de uma forma tão linda e eu quero agora compartilhar com você acerca desse Deus do Antigo Testamento. Para nós compreendermos, para nós aprendermos do Deus do Antigo Testamento, quem é esse Deus, nós vamos estudar a história de alguns homens do Antigo Testamento. Vamos estudar sobre Abraão, Isaque, Jacó, José, Noé, Jó, dentre outros. O primeiro personagem que nós vamos estudar hoje para nós aprendermos e estudarmos e compreendermos melhor quem é o Deus do Antigo Testamento é Abraão. Você deve estar pensando assim, mas pastor, eu já ouvi tantos sermões, tantas mensagens sobre Abraão, já conheço a história toda de Abraão, eu sei que Abraão é o pai da fé, eu sei que Abraão foi chamado também de amigo de Deus, mas nós vamos procurar estudar e compreender um pouco, não tão somente, e a ênfase não em Abraão em si, mas no Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão? E para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você primeiro a nós lermos um texto que está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31.
Romanos capítulo 8, versículo 31. E esse texto de Romanos, ele vai percorrer toda a nossa série do Deus do Antigo Testamento. Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a partir do versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Ó querido, você em Cristo Jesus é mais do que um vencedor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é por nós, nunca contra nós. Amém? Eu queria que você repetisse isso agora comigo. Deus, Ele é por nós, nunca contra nós. Agora diga: Deus, Ele é por mim, nunca contra mim. Amém? Deus, Ele é por você. E você com Deus é mais do que um vencedor, por meio de Cristo Jesus, porque Ele tanto te amou. Esse primeiro verso, ele é importante para nós entendermos que quando nós vamos estudar e quando nós vamos aprender acerca do Deus do Antigo Testamento, você primeiro precisa ter em mente que Deus, Ele é por nós, nunca contra nós. Abra comigo a Bíblia agora, no livro de Gênesis, e nós vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ok? Você está com a Bíblia em mãos? Abra lá Gênesis capítulo 12, versículo 1. E uma vez que você tem a sua Bíblia aberta, daqui por diante não feche mais a Bíblia, ok? Combinado assim? Fique com a sua Bíblia aí na sua frente, no seu colo, diante da televisão, ou do seu computador, ou do seu tablet, enfim, onde quer que você esteja nos assistindo. Abra a Bíblia, mantenha ela aberta. Enquanto você está com a Bíblia aberta, também abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Ore comigo antes de nós continuarmos o estudo desta manhã. Querido Deus, nós vamos iniciar, Pai, estamos iniciando agora um estudo para compreendermos esta revelação maravilhosa do Teu caráter, de quem o Senhor é no Antigo Testamento, no Novo Testamento, um Deus que não muda, mas que tem sido mal interpretado por muitos. O inimigo, Pai, tem distorcido o Teu caráter de uma forma absurda. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use a mim com perdão dos meus pecados, de modo que o Senhor possa nos trazer e revelar quem o Senhor é de uma forma tão maravilhosa, a ponto que nós possamos compreender e Te amar mais. Abençoe todos aqueles que nos assistem nesta hora, Pai, eu Te peço por Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão. A palavra do Senhor diz assim: ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a casa ou para a terra que eu te mostrarei. Continuando diz: de ti eu farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus diz: sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando ele partiu de Harã. Ó, querido, nós estamos agora, hoje, praticamente iniciando um novo ano.
E nós não sabemos qual vai ser e como vai ser o dia de amanhã, e depois, e depois, e depois. Eu queria que você agora tentasse entrar na vida de Abraão e imaginar o que ele sentiu quando Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, e para ir para o lugar que Deus estava convidando e ordenando ele que fosse. Você já parou para pensar? Agora eu quero que você deixe tudo. Deixe a sua casa, seus pais, sua vida, sua cidade. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão não sabia o que aconteceria com ele. Mas Abraão tinha uma certeza. Deus disse, eu vou contigo. Amém? Eu vou contigo. Abraão tinha a certeza de que Deus o acompanharia, e que Deus não tão somente o acompanharia, mas que Deus derramaria sobre ele 7 bênçãos, pelo menos 7 bênçãos. E nós encontramos essas bênçãos, como nós acabamos de ler aqui, no versículo 2 e 3, assim, de ti eu farei uma grande nação. Primeira bênção, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Quarta bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 bendições. Aquela que está no centro destas 7 bendições é, sê tu uma bênção. Amém? Ó querido, nesse segundo dia do ano, nesse primeiro sábado do ano, Deus está dizendo para você, filho, filha, você não sabe como será este ano, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que está diante de você, mas uma coisa eu te digo, eu serei contigo, eu sou o teu Deus. Diga amém. Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é aquele que descortina o futuro diante de nós. Nós não conseguimos enxergar mais além, mas ele diz, eu serei contigo, porque Deus é por nós e nunca contra nós. Diga amém, eu creio. Amém. Louvado seja o Senhor. Sabe, querido, nesse início de ano, Deus está dizendo para você, filho, eu vou contigo, eu sou o teu Deus. Filho, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Isso foi chamado de Deus para Abraão. Sê tu uma bênção. Eu nunca me esqueço, quando eu saí da minha casa, da minha terra, da minha parentela, e fui fazer teologia. 29 anos. Uma filha com 2 anos. Tinha meu trabalho, trabalhando com o meu pai desde os 15 anos, agora como representante comercial, os negócios se desenvolvendo e um futuro grande, promissor, profissionalmente falando, diante de mim. De repente não, porque Deus já estava me convidando para que eu fosse servir como pastor, fazia já quase 10 anos. Eu tinha 9 anos já, casado ali com a minha esposa, com a Medi. E de repente, por vários milagres, e um dos milagres foi Deus tocar no coração da minha esposa, para nós irmos ao colégio, e aí eu fiz o vestibular, e eu tinha com Deus o seguinte, Senhor, se eu passar no vestibular, depois de praticamente 10 anos sem pôr a mão num caderno, num livro, eu entendo que essa é a prova que o Senhor quer, de fato, que eu vá para o colégio. E se o Senhor me der vestibular, o Senhor vai me dar todo o resto depois. Eu cria nisso. Eu não sabia como seria, mas eu cria nisso. Eu cria que Deus me manteria, que Deus me ajudaria. Não foi sem sofrimento, não. Bom, eu passei no vestibular, Deus abençoou. Quando eu estava 3 semanas no colégio, 3 semanas, eu recebo uma ligação do meu irmão a 1h da manhã. Sabe quando o seu irmão liga para você a 1h da manhã, você sabe, coisa boa não é. É ou não é verdade? E aí o meu irmão me ligou
E eu atendi o telefone apreensível e o Túlio foi muito sábio. Ele disse assim: André, eu estou no hospital com o pai está bem, mas ele teve um infarto, vai fazer agora um cateterismo, a situação não é delicada, ore por ele. Gente do céu, meu coração começou a disparar e eu não dormi mais aquela noite, porque eu sabia que o meu pai havia infartado. E o motivo, o pivô, tinha sido, de certa forma, eu também, porque eu havia deixado o trabalho que estava com ele já há 13, quase 14 anos trabalhando. Eu era o braço direito do pai, estávamos construindo um negócio, meu irmão mais velho entrou depois, enfim. E meu pai não era favorável que eu deixasse tudo. Ele dizia assim para mim: filho, você é ancião da igreja, você ajuda como líder jovem, você prega, você faz tudo, você já é um pastor na igreja, você não precisa deixar ir fazer teologia para continuar servindo a Deus. Meu pai, ele estava muito temeroso de como seria o meu futuro e também o futuro dos negócios, enfim. E aquele estresse, aquela carga de estresse tão grande que ele recebeu, 3 semanas no colégio, ele infartou. No dia seguinte, minha mãe ligou e disse assim: filho, vem para Blumenau, porque o infarto do teu pai foi numa região do coração muitíssimo delicada e o médico disse que ele precisa fazer uma cirurgia, ele vai fazer ali algumas pontes, enfim, não seria colocado em stent, não tinha como, a situação era muito delicada e pode ser que seja a última vez que você veja o seu pai. Bom, eu saí do colégio, fui a Blumenau, deixei as aulas ali, estava só com 3 semanas de aula, e fiquei 2 semanas esperando meu pai ir para a cirurgia. Ele foi operado, foi para a UTI. Quando ele saiu da UTI, eu me lembro dele saindo no corredor cheio de fios e catéteres e não sei o que lá ligado a ele. Foi para a UTI, ficou na UTI alguns dias, saiu da UTI e foi para o quarto. Quando ele foi para o quarto, ele disse assim: filho, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir para o colégio. Lá é o teu lugar. Naquele dia eu recebi a bênção do meu pai para ir para o colégio. E ele disse assim: filho, Deus vai cuidar do papai aqui, do Túlio, dos negócios. E eu cria nisso. Muito embora eu estivesse aflito. Nós passamos por provas, por provações, quando Deus nos chama, mesmo quando Ele nos chama e diz que irá nos acompanhar. Quer ver como é isso de fato, de verdade, mesmo na história de Abraão? Veja, Deus diz para Abraão assim: filho, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar, vou te fazer uma grande nação. Aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar, aqueles que te abençoarem eu vou abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão ficou tão feliz com aquilo, ele partiu e foi, como nós lemos. E ele foi para o lugar que Deus tinha ordenado para ele. Eu fico pensando: uau, Deus vai fazer de mim uma grande nação. Eu vou ter filhos, e eu vou abençoar todas as famílias da terra. Através de mim serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja, agora no capítulo 12, versículo 7 de Gênesis, versículo 5, diz assim, Gênesis 12, 5, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Lós, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e tal, e as pessoas que se acrescentaram a ele em Harã. Versículo 6, diz assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. E olha o que diz agora o versículo 7. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão, melhor dizendo, ele disse: darei à tua descendência o quê? A Bíblia diz o quê? Esta terra. Eu darei à tua descendência esta terra. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E eu fico pensando, como é que você acha que foi o que veio à mente de Abraão naquele momento? Pense comigo. Deus diz assim: vai, eu vou te mostrar. Vai para o caminho lá e eu vou te mostrar. De repente, o Senhor apareceu para ele, depois de ele haver viajado já há um bom tempo. Diz assim: Abraão, está vendo essa terra toda aqui? Está vendo toda essa terra? Eu vou te dar esta terra por possessão.
E eu fico pensando, né? Se eu estivesse no lugar de Abraão, o que viria à minha mente assim: meu Deus, muito obrigado. Essa é a terra que o Senhor está dando para mim, para minha descendência. O Senhor disse que é aqui que eu seria abençoado. Aqui que o Senhor faria de mim bênção para todos os povos. Nessa terra que o Senhor iria cuidar, me proteger e tudo mais. Uau! Abraão ficou tão feliz, ergueu um altar em gratidão, ofereceu ao Senhor uma oferta. E ali ele ficou. Agora, vê comigo na Bíblia o que diz os próximos versículos ali. Versículo 10. Olha lá o que diz versículo 10. Na sequência, diz assim, ó. Havia o que naquela terra? O que diz aí na sua Bíblia? Riqueza, é isso? Havia riqueza naquela terra. Não. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Havia fome naquela terra. E desceu, pois, Abrão ao Egito, para ali ficar, porquanto a fome era o quê? Grande. Grande era a fome naquela terra. Meus queridos, pensa comigo. Deus diz, eu vou abençoar, ser tu uma bênção, eu vou contigo, eu sou o teu Deus. Essa aqui é a terra que eu tenho para te dar. E de repente ele chegou lá, armou a tenda, ergueu um altar, ofereceu ao Senhor em sacrifício de gratidão por tudo que Deus estava falando e fazendo por ele. E de repente o que tem naquela terra? Isso mesmo, fome. Havia fome naquela terra. E a fome não era pouca não, era muito grande a fome daquela terra. Sabe, o que isso significa, querido irmão, irmã, amigo, amiga que nos assiste nesse momento? Nós estamos no primeiro sábado do ano, temos ainda mais 51 sábados, 51 semanas adiante. Deus está dizendo para você, eu vou contigo, eu sou o teu Deus, eu vou te abençoar, sê tu uma bênção. Mas você precisa tão somente acreditar em mim, crer em mim, me obedecer, aceitar os caminhos que eu tenho para indicar para a sua vida. E de repente, no meio desses caminhos, você se depara com dificuldades, é ou não é verdade? Olhe para trás, olhe para o ano que passou. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que perdeu um familiar, perdeu o pai, perdeu a mãe, talvez perdeu o esposo, a esposa, um filho, por causa dessa pandemia terrível ou por um outro motivo. E você fica pensando, meu Deus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei a Ti, ó Pai, como meu Senhor, como o Senhor da minha vida. O Senhor disse que iria comigo, o Senhor disse que o Senhor é por nós e nunca contra nós, o Senhor é por mim e nunca contra mim. Mas veja o que está acontecendo comigo. Veja o que aconteceu com Abraão. A Bíblia diz, havia fome. E a fome não era pouca não, a fome era grande. E aí o que diz a palavra do Senhor, versículo 10, diz que Abrão desceu para o Egito, porque a fome era muito grande. Ele desceu. O que foi Abraão fazer no Egito? Bom, lógico, como a fome era muito grande, ele foi buscar comida no Egito. Mas eu pergunto para você, Deus mandou Abraão para o Egito? Sim ou não? Responde. Não, Deus não mandou Abraão para o Egito. Deus disse, essa é a terra. Abraão orou a Deus perguntando para Deus assim, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, mas aqui tem fome. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vá para o Egito? Se Deus, porventura, tivesse indicado Abraão para que ele fosse para o Egito, e esta fosse de fato a vontade de Deus, então Deus o abençoaria lá no Egito, ponto final. Mas ele não consultou a Deus, não era vontade de Deus, e ele fez aquilo que ele queria porque ele deixou de confiar em Deus, e ele desobedeceu a Deus, e ele desce ao Egito, e esse descer ao Egito não significa tão somente descer geograficamente, porque aqui estava Canaã e o Egito estava mais ao sul. Não. Quando a Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito, ele desce não só geográfica, mas espiritualmente. Ele se distancia de Deus, ele se afasta de Deus para fazer aquilo que ele acha que era o melhor ou que poderia ser o melhor para a vida dele, para a sua família. Será que eu estou falando para alguém nesta manhã que desceu para o Egito no ano de 2020?
Deixou de confiar em Deus? No que você deixou de confiar em Deus? Talvez você deixou de confiar em Deus aceitando um emprego no sábado. Mas Senhor, eu vou passar fome, a minha família vai passar fome. Agora o que eu faço? Eu tenho que buscar comida. E você faz aquilo que Deus não aprovou. Você desceu para o Egito. Será que eu falo para alguém nesta hora que Deus chamou você, assim como chamou Abraão, e disse assim: filho, sai da tua terra, da tua parentela, deixa para trás tudo aquilo que te prende a este mundo, ok? E deixa eu ser o teu Deus. E você se continua apegado e desceu ao Egito, não confiou no Senhor? Ó querido, quando Abraão desceu ao Egito, ele só se meteu em problemas e enrascadas. Veja o que diz a Bíblia. Diz que ele desce ao Egito. Quando ele se aproxima, quando ele chega no Egito, o faraó vê que a sua esposa Sarai era uma mulher muito formosa, muito bonita, e ele combinou com ela e disse assim: olha, se acontecer e tal, assim, não diga que você é minha esposa, diga que você é o quê? Diga que você é minha irmã, ok? E foi isso que aconteceu. O faraó tomou Sarai para levar ela, para tomá-la como esposa. E ele mente para o faraó, ele engana, ele se mete em complicações. E Sarai é levada então para o faraó, para que ele a tome por esposa. E o versículo 17 do capítulo 12 diz assim: porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Uau! Por que isso? Mesmo Abraão errando, mesmo Abraão tomando a decisão errada, mesmo Abraão não consultando a Deus e se metendo numa enrascada, Deus protegeu, abençoou ele, punindo o Faraó. Por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele é por nós. Amém? E nunca contra nós. Esse é o nosso Deus. Deus é um especialista em restaurar. Deus é um especialista em recalcular a rota. A coisa que Deus mais deseja, mais anseia é te salvar. E Ele vai fazer tudo para te salvar. Eu pergunto para você, quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é aquele que diz que vai conosco, que nos acompanha, que vai nos abençoar, que vai nos proteger, que vai nos guiar, mas irá permitir sim que passemos por provações e dificuldades, porque Ele quer nos trazer para mais perto dEle. Entendeu bem? Para mais perto dele. Sabe o que isso significa? Significa que se você passou por uma dificuldade, por uma prova, ou se você está passando, ou se você vier a passar por uma prova, uma dificuldade, enfim, algo que aconteça na sua vida, entenda, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus é por nós. A única e primária intenção de Deus é nos salvar. Abraão precisava daquilo para se aproximar mais de Deus. Você e eu precisamos. Você e eu precisamos. Deus é por nós. Deus nunca é contra nós. Versículo 18 diz: chamou, pois, Faraó a Abraão. Ele disse: que é isso que você fez? Por que você não me disse que ela era sua mulher? O que foi que Abraão disse? Nada. Nenhuma palavra. Onde está aquele homem que Deus chamou para ser uma grande bênção? Ser tu uma bênção. Onde está esse homem? Shhh. Boquinha de siri. Nada. Não fala uma palavra. O faraó chega para ele e diz assim: você disse que ela era sua irmã, por isso eu tomei ela para ser a minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher. Toma e vai-te embora. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, para o acompanharem, e a ele, a sua mulher e tudo o que ele possuía. Sabe o que aconteceu? Faraó disse assim: amigão, vai embora daqui. Chamou os guardas e disse assim: olha, eu quero ver esse homem bem longe daqui. Aquele que foi chamado para ser uma bênção, agora é expulso do Egito. Quando eu leio essa história de Abraão, eu fico pensando assim: meu Deus, meu Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso, queridos.
que Deus permite histórias como essa na Bíblia para nós refletirmos na nossa vida. Um dia Deus chamou a mim dizendo: André, sai da tua terra, da tua parentela, vai. Talvez Deus não chamou você para sair da sua terra, da sua parentela, mas Ele chamou você para sair do mundo, para se entregar a Ele, para confiar nele. E quantas vezes eu envergonhei o nome de Deus, porque eu desci para o Egito, porque eu não confiei nele. Eu fico pensando: meu Deus, Tu és muito misericordioso. Obrigado, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. Obrigado pelo Teu amor, que é demais. Amém? Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão, Ele não é o Deus da segunda chance. O Deus de Abraão é o Deus das muitas chances. Amém? O Deus de Abraão é o Deus das muitas chances. Bom, Abraão, diz o capítulo 13, que ele voltou então para a terra de onde ele tinha vindo. Ele e sua mulher, ele voltou arrependido, fez as suas jornadas, diz o versículo 2 do capítulo 13 de Gênesis. E então ele foi até o lugar, veja, capítulo 13, versículo 4, leia agora. E até o lugar do altar que ele tinha feito, erguido anteriormente. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Amém? Sabe, queridos, se você um dia aceitou Jesus e se afastou dele por algum motivo, desceu para o Egito, deixou de confiar nele, volta lá para aquele lugar onde você entregou o coração a ele anteriormente. Volta às primeiras práticas. Erga um altar, clame ao Senhor, entregue-se a ele. É tão interessante que nesse capítulo 13 diz que Abraão teve um problema ali com os pastores de Abraão, com os pastores do seu sobrinho Ló, contenda por causa dos rebanhos. Então, Abraão chega para Ló e diz assim: nós estamos com um problema, é melhor nós nos separarmos. E Abraão diz assim: sabe, Ló, o lugar que você escolher está bom para mim, tá bom? Se você escolher lá, eu vou para lá. Se você escolher aqui, eu vou para o outro lado. Você vê aí um Abraão diferente. Um Abraão que não quer mais escolher. Ele não quer mais fazer as suas escolhas. Será que eu falo para alguém nesta manhã, nesse início de ano, que tem sonhos para a sua vida? E os teus sonhos você tem buscado, tem clamado, mas talvez não tenha se concretizado. É bom nós termos sonhos. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos a Deus e colocarmos a Ele em primeiro lugar, Ele vai nos abençoar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é verdade? O salmista diz lá no Salmo 37, versículo 4, entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E diz que aqueles, no versículo 5, que amam o Senhor, que buscam a Ele, que se colam a sua vida na do Senhor, Ele se alegra em atender aos desejos do seu coração. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu já tive vários sonhos na minha vida. Já sonhei muito. E eu quero dizer para você que alguns dos meus sonhos que eu não consegui alcançar, e eu fiquei muito frustrado, muito triste muitas vezes. Até que eu entendi que, Senhor, eu orei a Deus e disse: Senhor, esquece meus sonhos, tá bom? Esquece os meus sonhos. Se eu sonhei qualquer coisa, Pai, esquece tudo que eu sonhei, tá bom? Eu só quero, Pai, que os teus sonhos se realizem na minha vida. Só os teus sonhos. E desde então eu tenho orado assim a Deus: Senhor, eu não quero sonhar mais com nada, só quero que os teus sonhos se concretizem. E Deus tem revelado que os sonhos dele são muito melhores do que eram os meus sonhos. O nosso Deus é maravilhoso. Faça isso também você, neste novo ano. Entregue o teu coração a Ele de tal forma que deixa que os sonhos de Cristo, de Deus, se concretizem na sua vida. Amém? Confia nele. Deixa Ele dirigir a tua vida.
Deus então aparece para Abraão no capítulo 13, e ele diz assim, no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, disse, ergue os olhos, olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu daria a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 16 do capítulo 13 ainda diz assim, eu farei a tua descendência como o pó da terra, e eu vou te abençoar, ninguém vai poder contar a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra de comprimento e largura, porque eu te darei. Então Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Eu fico pensando assim, né? Quando Deus renova esta promessa para com Abraão, quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é aquele que mesmo quando nós tropeçamos e erramos, o Deus de Abraão é aquele Deus que mesmo quando nós nos distanciamos dele e descemos para o Egito, se nós voltarmos para o lugar onde ele nos indicou, com fé, colocarmos a nossa vida e o coração naquilo que ele tem para nós, ele sempre está disposto a renovar as suas promessas, não porque ele as tenha quebrado, mas porque nós as quebramos muitas vezes e todas as vezes que nós descemos para o Egito. Amém? Quem é o Deus de Abraão? É o Deus que está sempre disposto a renovar as suas promessas. E esse Deus de Abraão é um Deus que quer trazer Abraão para perto dele e fazer ele crescer espiritualmente. Quem é o Deus de Abraão? Se você for ver a história de Abraão, você vai ver que é uma história que Abraão está lá em cima, de repente ele cai lá embaixo e sobe de novo. Quando nós chegamos no capítulo 14, por exemplo, você vê que 4 reis foram guerrear contra 5 reis, destroem tudo e levam cativos o povo daqueles 5 reis e todos os bens daqueles 5 reis, daqueles 5 povos, 4 reis. E de repente, dentre aqueles estava também Sodoma e Gomorra, lá onde estava Ló, sobrinho de Abraão, que foi levado cativo também. E um daqueles que trabalhava, que eram servos de Ló, foge e vai se encontrar com Abraão lá nos carvalhais de Manre. E diz, Abraão, aconteceu assim, 4 reis destruíram os reis tais, levaram o Ló e tudo mais. E Abraão, ele pega 318 homens e vai guerrear contra esses 4 reis que destruíram 5. Eu pergunto para você, Abraão por acaso era um homem de guerra? Os seus homens eram soldados de guerra? Não, eles eram pastores, enfim, camponeses ali, tudo menos homens de guerra. E com aqueles 318 homens, diz a palavra do Senhor, que Abraão desbaratou aqueles 4 que destruíram 5, pegou de volta todos os bens, despojos, entregou tudo de volta para aqueles reis, para Ló. E aí o que ele fez mais? Diz que ele devolveu a Abraão, devolveu ao Senhor o dízimo de tudo o que Deus tinha dado a ele. Abraão devolveu a Melquisedeque. E ele levantou um altar ao Senhor e oferece também a Deus uma oferta. Queridos, aqui nós vemos um ponto alto da vida, da história de Abraão, quando ele está tão próximo de Deus, que Deus opera um milagre maravilhoso. E ele reconhece que tudo aquilo que havia acontecido não era fruto do seu poder, das suas mãos, mas Deus que havia operado através dele, daqueles homens, que não eram homens de guerra, e Deus devolve o dízimo. E eu digo aqui, o dízimo é como um beijo na face do pai de gratidão por tudo que o pai fez e tinha feito por ele. Amém? Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é aquele que está para te proteger durante todo este ano, todo este novo ano. Talvez você vá passar por provas e dificuldades, mas é que Deus quer trazer você para perto dele. Deus quer te abençoar muito. E eu quero aqui dizer para você, filho,
aceite o Deus de Abraão como sendo o teu Deus. E de tudo que Deus te der, devolva a Ele o dízimo, dando um beijo na face do Pai em gratidão e reconhecimento, dizendo: Senhor, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, todas as vitórias que eu tenho obtido, não são pela minha força, pelo meu braço, mas é o Senhor quem me tem dado a vitória. Amém? Fica um apelo para o seu coração de Jesus. Queridos, nós chegamos no capítulo 15 de Gênesis. Quem é o Deus de Abraão? Nós vimos que ele agora, então, com 76 anos de idade, Deus aparece para ele, antes de ele ter o filho, antes de ele ser circuncidado, antes de ele ver a promessa materializada. Deus olha para ele novamente, capítulo 15, versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos lá daqueles reis, enfim, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E disse: Abraão, não temas. Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me has de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: a mim não me concedesses descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora, ele disse: olha para os céus, para as estrelas, conta, vê se você pode contar. Não, Senhor, eu não consigo contar as estrelas. E Deus então diz para ele: assim vai ser a tua descendência. E o versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis diz o quê? E creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Amém? Abraão creu. Olha para mim, querido. Abraão creu, como eu havia mencionado, antes de ver a promessa cumprida. Ele creu antes de ter um filho. Ele creu mesmo antes de ser circuncidado. E Paulo depois usa lá no livro de Gálatas e Romanos e também Tiago, nos seus escritos, o quê? Que este é o modelo de justificação pela fé. Nós, assim como todos aqueles que creram no Antigo Testamento, foram salvos pela graça mediante a fé num Cristo que eles não viram, sem contemplar a cruz e sem ver o testemunho da ressurreição, a ascensão de Cristo, e a promessa de que ele viria dos seus próprios lábios. Não. Mas eles creram. E nós hoje, nós também não vimos Jesus morrendo na cruz, nascendo numa manjedoura, oficiando seu ministério. Mas se nós tão somente crermos, isto vai ser imputado também a nós por justiça. Amém? Assim como Abraão, ele creu. Ele creu. Agora, pensa comigo o seguinte. Se Deus aparece para você hoje, diz assim: você vai ter um filho, ok? Quanto tempo normalmente demora para você ter um filho? Sua esposa? 9 meses, não é verdade? Vamos dizer ali 9, 10 meses, talvez? Só que Abraão espera 1 mês nada de ela ficar grávida. 2, 3, 9 meses, nem gravidez, nem bebê. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. 10 anos. 10 anos e ela sequer grávida havia ficado. Imagina. Como isso? Quem é esse Deus de Abraão? Sabe, muitas vezes, queridos, se nós temos na nossa mente um relógio assim, imaginário, né, quando Deus vai atender as nossas preces, as nossas orações, nossos sonhos, nossos desejos, e a gente pensa assim: não, Deus vai responder às 12 horas, ok? Sabe o que acontece? Deus, ele não vai responder 10 para as 12, nem 5 para as 12, nem faltando 1 minuto para as 12. E muitas vezes, querido, Deus sequer responderá às 12 horas. Às vezes Deus vai responder às 12h05 ou 12h10. Não porque Deus esteja atrasado. Porque o problema e a questão não estava com Deus. Mas é que Deus, ele vai responder
Talvez quando você não tiver mais nenhuma alternativa humana, entendeu bem? Quando se esgotarem todas as tuas forças, quando se esgotarem todas as tuas possibilidades, quando você não tiver mais o que fazer, nem para onde ir, então você esgotou tudo, não tem mais, então, bingo, Deus age. Eu estava há algum tempo conversando com um amigo, estava passando por uma dificuldade muito grande, turbulência na vida dele, de tudo quanto é lado, e ele disse assim: ai pastor, o diabo venceu, o inimigo venceu pastor, o diabo venceu. Eu disse assim: cale-se. Eu fui até enérgico com ele, pedi até perdão para ele depois, assim: cale-se, não fale isso. Deus é por nós, nunca contra nós. Não, pastor, o diabo venceu, porque eu tinha um plano A, eu tinha um plano B, mas eu não tenho outro plano mais. E eu disse para ele: esse é o ponto. Neste momento em que você não tem mais saída, não tem mais o que fazer, é onde Deus quer se manifestar para operar um milagre. E eu fico pensando: miserável que eu sou. Eu fico pensando, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Diz assim, eu já falei isso aqui outras vezes. Deus é tão bom comigo que Ele me fez pastor, não pensando em você, é porque eu preciso. Porque enquanto você talvez assiste essa mensagem uma vez e tem a sua vida convertida e se entrega, Deus olha assim: esse menino aí, o André, para eu salvar ele vai ter que ouvir essa mensagem tantas vezes quanto eu der para ele pregar. Eu fico pensando: Deus é tão bom comigo. Deus é tão misericordioso com cada um de nós. Deus é sempre por nós. Assim como foi com Abraão. E coração difícil esse de Abraão, não é verdade? E aí Sara, no capítulo 16, faz uma proposta para ele. E assim: olha, eu tenho uma serva, Agar, você deita com ela, tem um filho com ela, e esse vai ser o teu filho. O que Abraão faz de novo? Ele consultou a Deus? Não. Era a vontade de Deus? Não. Ele desce de novo para o Egito, deitando-se com Agar, tem um filho, Ismael, tem uma dor de cabeça tremenda. Essa escolha errada de Abraão produz ainda efeitos no mundo até hoje. Consegue imaginar? Até hoje, esses dois povos que surgiram de Abraão, queridos, só que o nosso Deus é maravilhoso. E ele vem no capítulo 17 de Gênesis dizendo o quê? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: o que Deus disse? Eu sou Jeová, Deus Todo-Poderoso. Capítulo 17, versículo 1. Deus está dizendo: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Que idade Abraão tinha? 99 anos. Calculei. 75? 10 anos depois, nada do filho, tem Ismael. E mais agora, 13, 14 anos depois, seja cerca de quase 25 anos depois de Deus ter dado a promessa, é que Deus vem para ele e diz assim: Abraão, eu sou El Shaddai. Alô? Ei, você está me ouvindo aí, Abraão? Está me ouvindo aí, José? Deus está dizendo para você, José. Deus está dizendo para você, Carla. Carla, ei. O Deus é o Shaddai Todo-Poderoso, está contigo, Ele é por você. E você desceu para o Egito. O Deus de Abraão é aquele Deus das muitas chances. E ele chega para Abraão e diz assim: eu sou o Deus El Shaddai. E ele diz assim: eu farei uma aliança entre ti e multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abraão e falou assim: Senhor, quanto a mim e tudo mais, ele disse assim: tudo bem, eu vou ter ali, o Senhor já prometeu, mas viva Ismael diante do Senhor. E Deus assim: olha, diante de mim não haverá impossíveis.
E no capítulo 17, versículo 17, quando Deus diz assim, olha, eu vou abençoar a Sara, ela vai ter um filho, e Abraão diz assim, peraí, Senhor, eu tenho 99 já. Sarinha, ela tem 89. Como é que ela vai poder ter um filho? Ei, não haverá impossíveis para o Senhor, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, você está entendendo bem? Hã? E sabe o que aconteceu? Diz o versículo 17, capítulo 17, então prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e ele riu. E disse consigo, como um homem de 100 anos vai nascer um filho? E a mulher, e a Sara vai dar à luz com 90 anos? E ele deu risada. Aí Deus olhou para ele assim, bom Abraão, vamos combinar o seguinte, já que você riu aí, filhão, você vai ver só, daqui a um ano Sara vai ter um filho, você vai pôr o nome dele de Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Aquele que ri, ou risada. Pensa o seguinte, você colocar o nome do seu filho de risada. Aí você chama ele, risada, ei risada, vem cá, vai lá e busca para o papai o casaco que está no quarto. Ou a mãe diz assim, risada, ô risada, vai lá, lava a louça agora, viu? Recolhe a mesa. Para o resto da vida, ele chamar o filho de risado, aquele que riu. Riu-se Abraão, capítulo 18, versículo 12. Riu-se Abraão, riu-se Sara no seu íntimo, ali dizendo consigo, como eu velha posso ainda ter um filho, posso ter eu ainda prazer. E aí no versículo 14 diz, acaso para o Senhor haverá coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei para ti e Sara terá um filho. E no capítulo 21, no versículo 6, quando o filho nasceu, diz assim, Sara, eis que Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. Amém. Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus do Antigo Testamento? Escuta bem, querido. O Deus do antigamente é o Deus que é por ti, amém? Ele é o Deus das muitas chances. Ele é o Deus que permite dificuldades para te trazer bem pertinho dele. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Quem é esse Deus? Esse é o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele é o Deus que para ele não há impossíveis em tudo que ele promete. Pois mesmo que Abraão tivesse que ficar lá naquela terra quando ele chegou e tivesse muita fome, Deus, se necessário fosse, poderia até fazer pão descer do céu para Abraão. É ou não é verdade? Ele fez isso. Ele fez isso com os filhos de Abraão depois. Bom, nós vimos ali então que Abraão tem esses altos e baixos. No capítulo 18, ele intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 50 lá, nós vemos ali Abraão intercedendo, um ponto alto da história de Abraão, da vida dele. De repente nasce Isaac, e Isaac se torna aquele que Abraão mais ama. Se tornou tudo na vida dele, o filho da promessa. Depois de 24, 25 anos, nasceu-lhe aquele garoto. E agora, quando você pensa que todas as provas acabaram, vem para Abraão a maior prova da sua vida. E por que Deus permite isso? De novo, quem é o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão? É aquele que permite que você passe por provações. Que Ele te chama para estar mais perto dEle, através das provações. Amém? E nessa última grande provação, diz o capítulo 22 de Gênesis, que o Senhor Deus então apareceu a Abraão e pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse a Abraão, 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 onde estás? E ele respondeu, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quantas e quantas vezes Abraão havia ouvido a voz de Deus chamar a ele, não é verdade? Abraão havia se tornado um amigo de Deus. Estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele conhecia aquela forma de chamar. E ele diz assim, ó Senhor, eis-me aqui. E eu imagino Abraão pensando assim, o que será que o Senhor tem para mim agora?
Pois todas as vezes que Deus apareceu a mim e me chamou, foi para dizer: eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou cuidar de ti, eu vou te dar descendência, eu quero que você seja uma bênção para todos. Ó Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor tem de bom para mim? Então Deus acrescenta Gênesis 22, 2, dizendo: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, aquele a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Senhor, como assim? Sabe que Deus, Ele... querido, entenda isso que eu vou dizer para você agora, em nome de Jesus. Deus conhece o mais íntimo do teu coração. Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. Ou a tua mãe, ou a pessoa que mais te ama, o teu esposo, se eu falo alguém que é casada, aí talvez há 50 anos, Deus te conhece melhor do que ninguém. E Deus sabia que o amor que Abraão havia desenvolvido por aquele filho da promessa era tão grande, que Abraão deixou Deus de lado agora. E ele colocou todo o seu coração, toda a sua vida naquele filho. E por isso que Deus então chama Abraão e diz assim: filho, pega Isaque, teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece ele em holocausto para mim, lá no lugar que eu vou te mostrar. Um ano está iniciando, queridos. O Deus de Abraão, o Deus do Antigo Testamento, quer se revelar a você como sendo também o teu Deus. Eu pergunto para você, será que há alguma bênção que Deus tem dado a você, para você repartir com outros e abençoar outros? Porque assim como Deus chamou Abraão, eu quero que você seja uma bênção, seja tu uma bênção. E Deus não abençoaria Abraão para que ele ficasse olhando para ele mesmo e fosse ali egoísta. Não. Eu quero que através de você todos sejam abençoados. Será que eu falo para alguém nesta manhã, nesse primeiro sábado do ano, que Deus tem dado muitas bênçãos a você, só que assim como Abraão agarrou aquele filho com tudo e esqueceu Deus, você tem se agarrado nessas bênçãos e não tem repartido, não tem compartilhado. Deus pediu para Abraão: você vai agora sacrificar o seu filho para mim, no monte que eu vou te mostrar. Sabe, eu fico pensando, se Abraão não conhecesse muito bem a voz de Deus, ele haveria duvidado. É ou não é verdade? Porque o que Deus estava a pedir para ele era algo completamente absurdo, insano. Entenda uma coisa, talvez Deus peça para você coisas absurdas ou aparentemente insanas, mas lembre-se que Ele é Deus. Se você deixar que Ele seja o teu Deus, Ele vai operar milagres que você não e jamais esperaria ou imaginaria. Levantou-se então Abraão e foi para o lugar que Deus ia mostrar a ele. Preparou o jumento, versículo 3 do capítulo 22. Levou consigo seus servos, a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, dias de angústia terrível, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o monte do Senhor, que o Senhor prometeu. Então disse a seus servos:
esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abrão: meu pai, respondeu Abrão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque: pai, nós temos o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão: filho, Deus proverá para si. Deus vai prover para si mesmo o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, o deitou sobre o altar, em cima ele da lenha, e estendendo a mão, quando ele pegou o cutelo, tomou para imolar o filho, e quando ele ia descer o braço para imolar e matar, sacrificar o seu filho, do céu o anjo do Senhor bradou: Abrão, Abrão, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Não estendas a mão contra o rapaz, nem lhe faças mal, pois agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Então, tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E depois Abraão pôs por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Amém. Quem é o Deus do Antigo Testamento? Quem é o Deus de Abraão? Diga onde você estiver agora: é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Um Deus que pode pedir que você entregue tudo para Ele. Mas Ele tem o propósito, e o propósito de Deus é sempre te trazer para perto dEle. Fazer você crescer espiritualmente. Fazer você estar preparado para morar com Ele eternamente. Fazer com que você seja uma bênção. Amém? No Moriá, Deus revelou o que Ele faria ao pecador. Pecador que era você, eu. Mas Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão. Um altar, o sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário dessa vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça Ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus.
traziam dor ao coração de Deus. E naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moriá Deus revelou o que faria o pecador, e no Calvário Ele o fez, libertou-me por amor. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Deus do Antigo Testamento, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o teu Deus, o Deus que morreu em teu lugar, que enviou o seu único filho para te salvar. E se você tão somente crer nele e caminhar com ele lado a lado nesse mundo, crendo e se entregando a ele diariamente, você estará com ele eternamente. Um novo ano se inicia. Cola a tua vida ao Senhor. Confia nele, nesse Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão. E o mais, Ele vai fazer. Ore comigo. Querido Deus, obrigado, ó Pai, que a Tua palavra nos revela que o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão extraordinário, que em tudo, Senhor, nós vimos na história de Abraão que o Senhor lutando, Pai, para trazê-lo para mais perto de Ti. Assim o Senhor quer que nós estejamos perto de Ti também. Ó Senhor, permita-nos que neste ano estejamos mais e mais perto de Ti a cada dia. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos de descermos ao Egito, salva-nos do nosso egoísmo. É o que eu Te peço, Pai, para com a vida de todos aqueles que nos assistem nessa hora. E eu oro em nome dele, Senhor, Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.